Então é isso, pessoal. O Alquimista Moderno, para mais um conteúdo aqui. Sempre na intenção de somar conhecimento, experiência a vocês. Interessante que eu vou pegando o jeito aqui no YouTube, conforme as coisas funcionam. Na verdade, antes do YouTube, né? Pegando o jeito a prática da postagem, né? A prática de realmente pegar o hábito de produzir, né? E uma coisa que eu tenho notado, é bom vocês saberem um pouco dos bastidores, por mais que a gente programa, por mais que nós temos muitas ferramentas de IA, inteligências artificiais, todos nós sabemos o nome delas, né? Gemini, acho que essa a pronúncia correta, né? ChatGPT e por aí vai. As versões pagas, a gente se organiza, pesquisa, as coisas realmente ficaram mais fáceis, tá? Você que vai escutar esse material aqui, realmente a coisa ficou mais fácil de se produzir. Você vê as thumbnails que eu faço aqui, dando os comandos, então realmente coisas muito boas. Mas uma coisa curiosa é como a verdadeira ideia, os verdadeiros insights, ou o fio desencapado que eu costumo chamar carinhosamente, que é aquela ideia que ela é pré-pronta, você só precisa desenvolver ela, é muito interessante quando ela vem quando você não está esperando, quando você não está estruturando ela. Parece que quanto mais eu deixo a minha mente solta, mais eu crio, mais fácil é criar, por assim dizer. Então vamos lá. O material de hoje é baseado numa coisa que eu tenho vivido há muito tempo, mas tenho conseguido vencer de certa forma, ou tenho conseguido, com um trabalho interno, permitir que isso não mais me afete, ou afetando pouco, do que antes. Isso que eu vou relatar para vocês agora, já foi algo que me deu bastante dor de cabeça, já foi algo que me deu algum estresse, e por incrível que pareça, já é algo que eu até evitei de fazer. Alguns vão dar risada quando escutar isso, e isso se aplica a muitos lugares, mas especificamente esse que eu vou relatar aqui. Nesse processo de desenvolvimento interno, nesse processo de burilamento, transformação, lapidação, conversa interna constante, meditação, trabalho duro, anotações, fechar os olhos, respirar, observar a si mesmo e tudo isso que a gente já sabe, tudo isso que eu tenho pregado aqui, a impaciência estava começando a tomar conta do meu ser. Parece que eu estava começando a pegar um certo nojo de lugares onde tinha muita gente, lugares onde eu tinha que ir, tinha que frequentar, mas eu estava começando a ter um certo asco do ser humano, um certo nojo do ser humano, que aí já é a pílula preta, né? Já é a misantropia, que eu não prego de jeito nenhum que você deve ser misantropo, eu não prego que você deve odiar as pessoas, que você deve sentir-se superior. Mesmo que você tenha um intelecto superior, uma formação superiora, ou algumas delas, você não é superior. Você é de carne, ossos, nervos e sangue. A sua aparência, o seu invólucro, ele agrada mais o senso comum, ele agrada mais a sociedade. Isso te abre portas ou fecha. Ou o seu invólucro, a sua carne, ela é tida como feia para as pessoas, então isso te fecha portas, isso não te dá facilidades, ok, mas o final é que no final da sua vida você vai ficar velho, morrer, ou vai tomar um tiro, ou vai ser atropelado, ou vai ser acometido por alguma doença e você vai embora igual todo mundo. Tendo intelecto, não tendo, então vai acabar para todo mundo. Lembrando que a cada dia nós estamos mais perto da morte, ok? Ou do desencarne, outras linhas de estudo, ou da passagem, e por aí vai. Mas a cada dia está acabando, isso é um fato. Toda vez que eu ia ao supermercado comprar meus mantimentos da minha dieta, porque eu não faço uma que o nutricionista me passou, eu faço uma que eu mesmo elaborei, com base nos meus treinamentos, com base no que eu preciso, proteína, carboidratos, meu energético, meu pacote de suplementação, que uma hora eu vou falar disso, que ele é bem grande, meu pacote, eu tomo muitos suplementos.
Toda vez que eu ia no supermercado, eu sentia uma raiva genuína. Parece que eu sentia a ignorância das pessoas. Parece que a minha sensibilidade, a minha capacidade extrafísica, a minha mediunidade, eu sentia o ódio, a repulsa, eu sentia a inconsciência dessas pessoas no mercado. Faça esse teste. Conforme você vai se desenvolvendo, você vai perceber que cada vez é mais difícil ir a esses lugares. E eu cometia o erro, mas hoje eu já consigo fazer, eu ia no horário que estava bem lotado. Então, de fato, tinha um número de pessoas considerável ali. Considerável. É até difícil de andar em alguns corredores, pra ser bem sincero. E na fila para pagar as compras, dependendo do dia, você vai ficar 1 hora ali na fila. Já passei por isso. Então, estava me incomodando tanto. Você sentia o semblante de ódio nessas pessoas? Você sentia o semblante de... parece que uma briga... Parece que estava muito fácil de ocorrer uma briga ali entre as pessoas. E de fato você vê algumas vezes alguma coisa estranha assim. Me lembro muito bem uma vez, esse relato aqui, eu não estou me pintando como um santo, como um salvador da pátria, como um samaritano, como alguém que veio aqui para iluminar o mundo, não é isso. Mas em uma determinada vez, um rapaz me abordou lá no supermercado, no corredor dos doces, e perguntou se eu podia comprar para ele uma caixa de doces para ele vender. E eu disse que iria comprar. E eu comprei, mas ele não aguentou ficar na fila esperando e ele saiu. Eu fiquei na fila com as minhas compras e fiquei com a caixa de doces que ele pediu. Aquelas balas de goma. Sabe aquelas balas que ela é redonda? Então aí tem várias cores e a vermelha é a mais saborosa, de morango. Sabe qual é essa que eu tô falando? Então, eu peguei... E disse para ele, eu não posso, de jeito nenhum, nem sonhar em pedir para as pessoas deixar eu passar aqui na frente, porque isso aqui vai desencadear uma briga. Eu senti um clima pesado, eu vou passar junto com as minhas compras. Ele não quis ficar na fila esperando e eu disse para ele esperar lá fora. E isso iria demorar uns 40 minutos pelo menos. Vamos supor que tinha mais uns 3 carrinhos na minha frente e o meu era bastante coisa, ok? Ele não ficou esperando, ele sumiu. A hora que eu saí do supermercado com as minhas compras, ele sumiu. Então eu peguei a caixa de doces e deixei ali com a atendente e falei, olha, isso aqui tá pago. Ele me pediu uma ajuda, eu quis ajudar de maneira voluntária, tudo certo. E se você vê ele, a característica dele é assim, 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 é X, é Y, dá pra ele, ok? Mas o ponto interessante é que a hora que eu tava... Ele ficou um determinado tempo do meu lado ali na fila, até desistir de ficar na mesma e sair pra fora. Sair pra dentro é estranho, né? Muito interessante o semblante das pessoas à minha volta ali. Como se fosse um ódio genuíno de eu estar fazendo uma situação dessa. Todos perceberam... pela vestimenta dele, pelo trejeito dele, que de fato é uma pessoa que estava numa condição vulnerável, numa condição de rua, numa condição difícil. Vale lembrar que eu não julguei, eu não fiz perguntas do que o que o trouxe ali, se ele usa, se ele vai vender, mas lembrando que ele me pediu doces para vender, ele não me pediu o dinheiro, eu não dei uma nota para ele, eu não fiz uma transferência nenhuma para ele, entendeu? Ele me pediu doces. É claro que ele poderia trocar o doces por 1 milhão de coisas, mas ali no momento eu não julguei nada e simplesmente fiz o que eu quis fazer. É interessante o semblante das pessoas de ódio para com o rapaz e para com a minha atitude ali. Parecia que era um ódio genuíno dessas pessoas em eu estar fazendo uma situação dessa. Parecia que as pessoas queriam me comer vivo, me queimar ali. Tinha uma moça de uns 40 e poucos anos com o marido parecendo um cuckold, sabe o que é isso, né? Marido aparecendo um cuckold e ela, aquelas moças que gastam o dinheiro do Bolsa Família no bingo, em roupa. Eu senti um asco da cara dela. Ela ficou olhando pra mim e eu também senti um asco da cara dela. Mas ali eu sabia que não era um bom sentimento para se alimentar.
Ali eu sabia que não era um bom pensamento para ficar alimentando, mas ela quase que chegou em mim e falou, viu, o que você vai fazer aqui? Eu quase mandei ela para aquele lugar. Eu senti que ela vinha falar comigo, eu senti uma vontade de descer o braço nela. Lógico que eu não fiz isso. E também não estou pregando que você deve fazer isso. Só estou falando que eu me senti profundamente incomodado, porque eu percebi que ela ficou incomodada por eu comprar uma caixa de doces para o rapaz que estava ali. Ok? Ali, aquele dia eu comecei a sentir um profundo asco de me direcionar ao mercado para fazer as minhas próprias compras. Entendeu? Então eu comecei a montar uma estratégia de ir muito cedo ao supermercado. Ele abre por volta das 7 horas e 30 minutos. Eu chegava um pouco antes disso. Fazia minhas compras, carregava no meu automóvel e vinha para casa. Praticamente ninguém no supermercado. É interessante como meus pensamentos fluíam melhor, já que o campo energético, já que a egrégora estava muito vazia de espíritos e de pessoas que estavam ali encarnadas, né? Eu tô falando das linhas que eu acredito, das que eu estudo, tá bom? Eu tô vendendo aqui o meu conhecimento da minha verdade que eu estudei, ok? Se você gostou é uma maravilha, se você não gostou não vai mudar nada na minha vida, tá ok? E você também não muda muita coisa na vida de ninguém não. Tire essa ideia da cabeça. Você influencia muitos outros, mas os outros mudam ou não dependendo do que ele quer. Eu fiz isso durante um tempo, tá? Depois eu comecei a perceber que na verdade era uma fraqueza minha, que eu não queria enfrentar a situação, que eu não queria ir ao supermercado lotado, porque, em primeiro lugar também, vamos aqui reconhecer, vaidade e orgulho da minha parte, com toda certeza, me senti superior, por mais que intelectualmente, espiritual a gente busca, e você de fato percebe a ignorância das pessoas ali, mas somos pessoas e como eu disse, vai todo mundo morrer no final. E o final tá perto. Eu comecei a lutar e comecei a me esforçar para de fato ir no horário após os meus afazeres e esse horário cruza de estar lotado. As minhas compras sempre são as mesmas coisas, modificando apenas a quantidade, conforme o que eu preciso mais, conforme meus treinamentos eu como mais, é sempre um energético e vocês vão ver na thumbnail que essa ficou muito boa, que de fato, a imagem que está ali parece muito comigo, e eu estou segurando uma garrafa de energético na mão esquerda, e o caos completo no supermercado. Veja a serenidade na face desse homem, que sou eu hoje. Com um trabalho interno, trabalhando, mergulhando para dentro de si, eu percebi que era uma vaidade muito grande eu me considerar superior. E querer ir num outro horário. Não, eu tenho que ir no horário comum, mano. E é muito interessante como aquele ambiente é propício para a observação interna, é propício para o mergulho interno, é propício para você de fato meditar e prestar atenção no que vem na sua cabeça. Sinta a raiva passando por você. Você vai ver que ali o alquimista está segurando seu energético com o seu relógio de ouro e as pessoas à volta dele ali estão completamente raivosas com seus carrinhos lotados, cheios de açúcar, sem conhecimento algum e o básico de nutrição, apenas seguindo o que a mídia nos empurra goela abaixo, sem nem questionar se a alimentação que a mídia nos prega está criando um câncer no meu cérebro, no meu intestino, se está inflamando todo o meu corpo, não é verdade? Mas mostrou em certas mídias, é a verdade absoluta. Certas pessoas em certos programas disseram que eu devo fazer, então eu vou igual um imbecil e vou fazer, né? Não vou questionar nem um pouco. Mesmo com ferramentas artificiais magníficas de estudo, por exemplo, o ChatGPT, absolutamente incrível para qualquer pesquisa, você não se dá o trabalho de baixar na sua Play Store ou no seu iPhone e estudar por conta própria, né? Então, cada um que pague o preço da sua ignorância ou colhe os frutos da sua sabedoria, ou colhe os frutos do acúmulo de inteligências em várias áreas, não é mesmo? Ok. A proposta que eu faço para vocês aqui é o seguinte: se você está nessa situação que não está suportando ir a certos lugares lotados, vai presente, vai meditando, vai observando o interno e você vai perceber que o caos vai
tentasse apossar da sua mente um fluxo de pensamentos muito maior do que fora desses estabelecimentos ou no seu templo sagrado, que é a maneira carinhosa que eu direciono as minhas palavras para ilustrar a minha casa. Dentro do meu templo sagrado, o fluxo de pensamentos é 20 vezes menor do que no supermercado lotado. Mas, quando eu estou nessa situação, eu treino a minha mente a observar. Eu treino cada vez mais de que eu sou o observador que mora dentro desse corpo. Eu sou essa consciência que mora dentro do corpo e não o corpo em si. Então, tudo aquilo que passa por ele, eu tenho a escolha de como agir. Eu tenho a escolha de reagir como um ignorante ou de agir como um observador. Vou repetir. Tudo que passa pela minha mente, tudo que passa pelo meu corpo, pensamentos e emoções. Pensamentos, fluxo de pensamentos altíssimos e emoções. Eu tenho a escolha de reagir como um ignorante ou agir como um observador, deixar passar, direcionando meu foco mental, minha força mental para outros lugares, aquilo que está passando pela minha mente começa a perder força. Mas isso não funciona de uma hora para outra. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de muitas questões que eu vou abordar em outros vídeos. Porém, o ponto central é o seguinte: aquilo que passa na sua cabeça não é você, mas, porém, dependendo dos lugares que você está inserido, o fluxo disso que passa na sua cabeça, que não é você, aumenta muitíssimo. Você que vai escutar esse material e está nessa situação, faça o teste. Compare o supermercado lotado a um parque natural, onde você tem gramas, animais, pássaros, vento e você pode andar descalço. Vá a esses lugares. Compare a egrégora, compare o fluxo de pensamentos que passa na sua cabeça de um lugar para o outro. Você vai perceber, trazendo em palavras simples, que é do inferno para o céu, por assim dizer. Porém, esse inferno que eu descrevi aqui, ele é necessário nessa nossa vida humana. Ele é necessário no dia a dia. Nós não podemos fugir dele. É maravilhoso ter uma caverna. É maravilhoso colher o fruto de certas escolhas que eu posso fazer. Eu tenho plena liberdade para ir no supermercado a qualquer horário, porque os meus horários se encaixam do meu trabalho. Porém, quando eu escolho ir no lotado, eu estou treinando a minha mente. Eu enxergo uma situação banal como um treino mental, como algo que vai me fortalecer com o tempo. Não fuja do caos. Enfrente-o. Não fuja do caos. Perceba como as coisas funcionam à sua volta. Treine a sua percepção refinada sobre aquilo que o cerca. Entende? Vou falar de novo. Treine a sua percepção refinada sobre aquilo que o cerca. Então, você indo a esses lugares, você vai passá-los a enxergar como um treino. Ali eu testo mais a minha observação. Ali eu testo mais não me entregar, não me apossar, não me apropriar dos pensamentos que passam na minha mente. Vale lembrar que, nessa situação, a grande maioria, se não todos, dos pensamentos que vão lhe passar, que vão passar pela sua tela mental, são de baixa estirpe, de baixa vibração. São pensamentos que você, tomando a escolha ou deixando-se levar e se apropriando deles, você vai fazer besteira. Como eu disse no início desse material, uma briga generalizada é possível de ocorrer ali. Por que não? Por que não? Se eu me deixar levar, trombar os carrinhos no corredor e pegar e falar, ó, porra, vamos supor que eu fale, pô, mas você não tá vendo aqui? Você tá cego? Você não tá vendo? Pode acontecer muita coisa. E digo mais, se eu faço isso e a pessoa que está empurrando o outro carrinho for uma mulher, aí a coisa pode ir para outro rumo de verdade. Se é que você está entendendo onde eu quero chegar. Nós, do canal Alquimista Moderno, eu, Alquimista Moderno, que trabalho duro para que o chumbo da ignorância vire ouro da lucidez. O chumbo do vazio interno seja ouro da percepção refinada sobre si e sobre tudo aquilo que o cerca. Eu prego que você não deve fugir do caos,
Porém, de maneira consciente e estratégica, você deve se direcionar para esses lugares com uma outra ótica, enxergando como um campo de guerra que, com treino e estratégia, refina a minha percepção, refina a minha força interna de não ceder para os estímulos externos. Eu vou repetir. Refina a minha força interna para que eu não ceda aos estímulos externos, que são muitos. Cores, lugares, pessoas, odores, sons, intrusão psíquica, estímulos do sexo oposto que podem desencadear em você certas vontades de fazer certas coisas. Nós aqui do Alquimista Moderno não fugimos de nada, mas nós treinamos nossa mente para não ceder. O Alquimista Moderno com mais um material em áudio aqui para vocês, sempre na intenção de somar, sempre na intenção de ajudar, moldando o meu vocabulário de modo que eu passe a mensagem com o que eu sou e também que o canal fique de pé, que não vá de encontro às diretrizes do canal. Então você pode perceber em muitos momentos que eu tenho a vontade de me exaltar, que eu tenho a vontade de trazer mais um vocabulário de rua, um vocabulário mais dirty, um vocabulário mais sujo, ok? Para passar, que eu até acredito que passa mais emoção, um vocabulário mais sujo, que passa mais autenticidade. Mas por hora é isso. O Alquimista Moderno. Se você achou bacana, comente. Se você achou que soma para você, deixa um like. Se você achou que uma mentoria particular deve te ajudar nessas áreas da vida, me envie mentoria, me chame no WhatsApp ou envie seu e-mail. Conte a sua história por e-mail, cara. Eu vou adorar ler e vou tecer meus comentários. É uma versão mais barata da mentoria e ela pode se transformar num vídeo e um vídeo específico para você. E isso pode evoluir, muita coisa pode acontecer, mas tome o primeiro passo. Saia desse vazio absoluto, saia dessa tristeza interna e compartilhe sua história com alguém que quer te ajudar de fato, que tem muito a somar, ok? Um forte abraço, o Alquimista Moderno, aonde o chumbo da ignorância vira ouro da luz.